Olá, pessoal do Fiscaliza Auto Tietê, eu sou Jaqueline Benevides e hoje nós estamos aqui no gabinete da vereadora de Mogi das Cruzes, pelo PSOL, Inês Paz. Nós estamos fazendo um balanço com os vereadores de como que foi esses 6 primeiros meses, de mandato, também com a alteração do executivo. E é muito bom a gente passar essa visão para vocês, para que vocês conheçam, o que passa na cabeça de cada um. Isso é democracia. Inês, muito obrigado por mais uma entrevista, Inês nunca negou entrevista pra gente, então já é um ponto muito positivo. Conta pra gente, a gente estava comentando aqui nos bastidores, não é nova na casa, já teve esse processo de reeleição, mas como que você consegue resumir esses 6 primeiros meses? Então, primeiro agradecer aí ao Fiscaliza, do Auto Tietê, agradecer a Jaqueline, o Jonathan, e realmente é sempre bom nós termos espaço para a gente estar divulgando as nossas ideias, divulgando a nossa mandata e fazer as críticas onde elas devem ser. Um balanço aí da nossa mandata de 6 meses, eu diria o seguinte, que primeiro, eu estou no meu 4º mandato, como você disse, não foram consecutivos, mas 2 mandatos consecutivos que foram agora de 2021 a 2024 e a reeleição em 2024. Então a gente sabe que essa mudança que teve na questão do poder executivo foi uma mudança mais em termos de política para a cidade, de como nós que construímos um projeto e trabalhamos um outro projeto para a cidade, a gente está vendo aonde que está sendo acertado, avalio que para o Poder Executivo ainda é um tempo pequeno para a gente estar fazendo toda essa demonstração, porque a gente sabe que está trabalhando aí com um orçamento que não foi deixado, não foi construído por essa administração. A nossa mandata, nesses 6 meses, a gente sentou para fazer uma avaliação política de mais atuação entre projetos que realmente vá melhorar, vá construir a cidade. Continuamos com aquela política de uma mandata popular, participativa, que não sai dos territórios, porque essa política da descentralização ainda ela não ocorreu. Então a nossa mandata fez aí, durante esses 6 meses, bastante levantamento, bastante acompanhamento, para que, de fato, a cidade seja uma cidade de toda a população, que a periferia esteja incluída aí no orçamento. Então, nós estamos nos preparando para esse debate que agora acontece no 2º semestre, que é o orçamento da cidade. Porque o orçamento, ele não é uma peça, eu tenho dito em todas as audiências, uma peça técnica. O orçamento é uma peça política. Então, aonde que essa administração ela vai aplicar a prioridade do dinheiro? Então, a conclusão desse balanço, a gente vai ter bastante um diagnóstico a partir desse debate, porque o nosso lema é incluir a periferia no orçamento da cidade. Então, isso é bastante importante. Então, nós estamos nos preparando para isso. E, como sempre eu disse, eu sou uma oposição programática. E o que quer dizer essa oposição programática? Porque eu tenho, não eu, mas o PSOL, a Frente Democrática, nós temos uma forma de olhar a cidade. E a cidade de Mogi, mas a cidade do Alto Tietê, a cidade do país como um todo, elas não são construídas para que realmente você incentive e valorize as políticas públicas de uma maioria que é invisibilizada, mas que não consegue ter as suas posições debatidas, os seus desejos debatidos. Então, essa construção da cidade, então toda vez que vier propostas que não vão nesse olhar, na construção dessa cidade, uma cidade democrática, uma cidade inclusiva, uma cidade que realmente tem um olhar para toda a população que está lá nos cantões das periferias, que tenha uma política pública de atendimento para os mais vulneráveis, que você não precisa ter fila
para a creche, que você não precisa ter fila para você ser atendida no ginecologista, no pediatra, ser atendida na questão das especialidades. Enquanto a gente não chegar nisso, a gente vai apontando a construção dessa administração. E como que você enxergou a vinda de 2 novas secretarias para Mogi das Cruzes? Nós tivemos a Secretaria da Mulher, que já era uma pauta que você vem debatido há tempos, da necessidade da criação dessa secretaria, e também a da longevidade. Foi com bons olhos? Eu digo o seguinte, que as políticas públicas, precisa ter vontade política para você colocar as políticas públicas em prática. Então, é claro que é importante ter uma secretaria, claro que é. Mas se for para ter uma secretaria que não vá, de fato, investir no crescimento das mulheres, que vá ser, de fato, uma secretaria, no caso da Secretaria das Mulheres, na questão das pessoas idosas, se não for só pro forma, só para estar no organograma que se teve, aí é bom que não se tenha, é bom que se invista nas políticas públicas de fato. Então eu quero apostar nisso. Agora, como a gente está fazendo um balanço, tudo bem que foi agora, mas avalie, por exemplo, a 4ª conferência que foi organizada agora na nossa cidade, aqui em Mogi das Cruzes, a conferência municipal, na minha avaliação, eu não participei da avaliação da comissão organizadora, que eu não estava na comissão organizadora, eu acho que o poder público e a secretaria, enquanto secretaria de mulheres, que deixou umas lacunas, que acho que deveria ter mais investimento nesse olhar da realização da conferência, da 4ª conferência aí municipal da mulher. Então, eu acho que precisaria ter. Então, nós queremos ver como que as políticas públicas elas vão acontecer de fato. Agora, é importante ter, agora só não dá para ficar apenas colocada no organograma e não ter verbas, porque tudo é verbas, né? Tudo precisa de dinheiro. Então, se você não tem no debate do orçamento aquele olhar político, que é preciso que a Secretaria da Mulher tenha dinheiro, que é preciso que a Secretaria das Pessoas Idosas tenham, que não é pessoas idosas que eles falam, que é da longevidade, tenha investimento no orçamento, aí fica como proforma. Então nós estamos apostando todo esse debate aí, como é que vai trabalhar aí o orçamento público. E você tinha falado do orçamento, que agora a preparação para o 2º semestre de fato, é mais complexa, né? Porque será de fato o primeiro ano da gestão do Executivo na questão de construir esse orçamento para ano que vem. Vocês pretendem lançar projetos ou priorizar a mulher e o idoso, justamente por ser 2 pastas novas? Tem esse planejamento aqui pelo seu mandato? Então, nós estamos... então, primeiro, reforçar, acho que é bom dentro do balanço colocar que a nossa mandata, ela não faz nenhuma proposta e nenhuma construção de projeto da nossa cabeça. Então, a gente sempre constrói junto com os munícipes ou com os coletivos, né? Então, aqui nós temos vários coletivos, no caso da mulher, de vários coletivos de mulheres, e da longevidade a gente tem uma coisa mais organizada, especificamente pela PEUESP. Então, a PEUESP, o Sindicato dos Professores, aqui na subsede, a gente tem um coletivo de aposentados e aposentada específico das professoras e dos professores. Então, essa é a construção. Então, é fundamental que o poder executivo, porque a Mara, a prefeita Mara, ela está pela primeira vez como prefeita, e isso é importante, como eu sempre dito, ela tem dito, né, Mogi das Cruzes está fazendo história, mas Mogi das Cruzes vai fazer história de realmente fazer essa mudança, porque a política, pelo menos que eu tenho analisado durante esses 6 meses, a política que está sendo implementada aqui na nossa cidade não é nenhuma novidade de uma política neoliberal, né, de uma política de contenção, de terceirizações, de privatizações. Então, passou um projeto, né, eu votei contrário, né, um projeto daquela onde todos os serviços públicos possam ser administrados pelas organizações sociais. Então, esse abandono, né, de uma política pública efetiva, de investimento no funcionalismo público, nos concursos públicos, isso eu não
estou sentindo nessa gestão também, porque a política neoliberal, ela vem vindo, vou dizer, desde o Jundiaí, então só mudou de mãos, mas o cerne da política, a organização da política é a mesma, né? O olhar é a mesma. Então, essa preocupação, por isso que o orçamento para mim é fundamental, para ver com que diretriz, né? Como é que vai ser elaborado o plano plurianual. E sabe o que eu ia engatar uma pergunta? Desculpa te interromper. Vamos lá, Poder Executivo, né? A gente se registra pelo Partido Liberal, que hoje representa a direita. Vocês são de esquerda. Você acha que vai ter conflito na pauta de política pública feminina na hora de ver as prioridades da própria secretaria? Porque a visão da esquerda, ela é um pouco diferente, é um pouco não, né? A visão de prioridades em relação à mulher são bem diferentes de um lado para o outro. Você acha que vai ser harmônico, conflitante? Como você enxerga isso? Então, eu espero que realmente se faça políticas públicas para as mulheres, mas aí é fundamental levantar, porque a gente tem até um slogan, não basta ser mulher, precisa ser mulher comprometida com as políticas públicas da maioria das mulheres que estão fora desse contexto da política liberal, estão fora. Então, são mulheres que estão lá, como diz lá, trabalhadoras, que essa democracia, esse programa liberal não atinge as mulheres, a maioria das mulheres que depende de transporte público, que não tem emprego, que são mães solo. Então, esse olhar é que precisamos ter. Porque, vejam vocês, né, eu espero que não tenha conflito, mas algumas questões a gente já viu na prática. Se você tem uma maioria de mulheres, se você tem uma conquista que as mulheres fizeram ao longo das movimentações dos seus coletivos, e agora uma política liberal, seja de Congresso Nacional, vem cortar, que você pega aí a questão das 3 formas do aborto legal. Então, se essa política liberal ela vem cortar isto, nós mulheres aqui do município de Mogi das Cruzes não podemos nos calar diante disso. A gente tem que estar do lado para que isso não seja tirado da programação. Então, todas as conversas que eu fiz com a secretária, mas também com a prefeita, no sentido da gente ter essas políticas, não ter um retrocesso nessas políticas. Ela diz que vai batalhar. Então, nós estamos esperando para que isso de fato aconteça. Eu fiquei muito, até precisaria saber que até vou atrás, mas que teve uma atividade aqui no auditório Tufi Elias Andere, que eu não sei quem trouxe, né, mas quem me falou foi o secretário da Longevidade, que teve uma palestra, uma desconstrução da figura da Maria da Penha. Para mim, isso é um grande retrocesso. Então, trouxeram, né, o ex-marido da Maria da Penha para uma palestra aqui no auditório Tufi. Então, eu pergunto, não sei quem trouxe, mas se Mogi das Cruzes entrar nessa lógica de trazer políticas que representam o retrocesso na conquista das mulheres, aí é complicado da gente não ter lado. Nós precisamos ter lado. E eu defendo uma luta feminista, não uma luta feminina, porque a luta feminina está dado, entendeu? Homem, mulher, a luta é feminista, porque a gente precisa, as mulheres, elas pleiteiam um conjunto de reivindicações que a mulher rica da sociedade não passa por aquilo. Então, por isso que a luta precisa ser mais ampla. Tem que ter a questão da luta de classe, porque o que a gente está vivenciando hoje no nosso cenário nacional é uma luta de classe. Então, os ricos querendo ser cada vez mais ricos, né, que a gente igual a musiquinha, né? A antiga. E os pobres cada vez mais pobres, retirando cada vez mais os direitos deles que foram conquistados, não foram doados, foram conquistados. Então, eu espero que a gente não chegue nesse retrocesso. O governo federal, eu estou vendo aqui no site oficial, vou até ler porque é uma coisa que eu já vinha me questionando, já até comentei no Fiscaliza, de que deveria ser
aberto, né, para quem mais precisa, a questão do implante contraceptivo. Isso aí é uma notícia recente, né? O Ministério da Saúde vai disponibilizar no SUS um implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon, né? E aí fala que o novo método é considerado vantajoso em relação aos já existentes por sua longa duração, que fica no organismo até 3 anos, né? E aí até o Alexandre Padilha mencionou, esse implante é muito mais eficaz que outros métodos para prevenir a gravidez não planejada. Essa decisão foi da Conitec, a pedido do Ministério da Saúde, e agora vamos orientar as equipes, fazer a compra e orientar as unidades básicas de saúde de todo o Brasil para já no segundo semestre desse ano começar a utilizar no SUS. Aí fala que até 2026 o Ministério da Saúde estima distribuir quase cerca de 2 milhões de implantes, né? Para atender todas as mulheres, e que só nesse segundo semestre eles querem atender cerca de 500 mil. Como você enxerga isso? É um avanço do governo federal? Você é a favor desse tipo de implante? Né? Porque a gente fala muito da questão da prevenção. Conta pra gente a sua opinião. Então, aí conversando aí com todas e todos, dizer o seguinte, as mulheres que fazem parte, né, de um coletivo feminista, que defendem a pauta feminista, não dá, sempre é taxada, rotulada, que não está preocupado com a vida, que só está preocupado em fazer o aborto. Não é essa a questão. A questão é que nós temos uma cultura, né, e aí nós vamos desconstruir essa cultura, porque o que nós queremos trabalhar e dizer é com relação à saúde pública, porque você tratar a questão da legalização do aborto, da discriminação do aborto, é uma questão de saúde pública. Nós gostaríamos, e eu defendo isso, eu espero que um dia aconteça, eu acho que vai demorar, da gente ter uma outra forma de organizar o nosso país, né, que a gente vive num sistema capitalista, depredatório, onde só está pensando no lucro. Eu gostaria de ter um outro tipo de sociedade, onde não existisse justiça, que nenhuma mulher precisasse praticar o aborto. É isso que eu defendo. Mas enquanto você tem um país como que é o nosso, que ainda tem, né, trabalho análogo à escravidão, onde as mulheres ainda são acorrentadas, onde é um país onde mulheres são mortas por serem mulheres, onde o machismo ele está estruturado na nossa sociedade, a gente precisa trabalhar esses temas como política pública. Eu sei que é, às vezes, um tema muito difícil, porque quando a gente defende, né, a questão do abortamento legal, que se coloca em prática, ninguém está pedindo, todas as mulheres têm que fazer aborto. Não é isto, mas a mulher, a sociedade tem que ter um conhecimento, tem que assimilar que a mulher, ela não tem que fazer aquilo que a sociedade determina. Então, primeiro é isso. Então, eu acho que essa medida do governo federal, eu vejo assim com bons olhos. Agora, precisaria, além disso, você ter um processo de formação, um processo de conscientização, ter políticas públicas lá na UBS para todos os tipos de atendimento, né, para que a mulher precisa. Então, nós precisamos ampliar, sim, eu sou defensora, que precisa ampliar as unidades básicas de saúde em todos os bairros, porque quando, né, foi a questão da terceirização, vai passando, então deixa de existir o UBS em todos os bairros. Antigamente tinha um que a gente chamava de posto de saúde. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu espero que aí os municípios, eles entrem nesse programa. Não fique preocupado porque tem um pensamento mais, né, contra esse tipo de programa e não faça a adesão. Então, eu espero que aconteça isso e avalio que o governo federal não pode ficar apenas nisso. Acho que tem que avançar, tem que ter realmente as políticas públicas, que esse planejamento familiar, que ele não seja fragmentado. Então, o seu mandato vai acompanhar essa inovação do governo federal e a vinda para Mogi das Cruzes. Você pretende acompanhar para ver se
Com certeza, como todos os programas que o governo federal, né, lança, a gente acompanha, fez que nem a questão do médico, né, mais médico, né, a questão da trazer UPAs e todos os programas, a questão da Minha Casa Minha Vida. Eu acho que todos os programas que o governo federal está lançando e que tem uma conexão de políticas para uma maioria da população, a nossa mandata sempre vai estar junto, sim. E educação, qual que é a sua opinião desses 6 primeiros meses em relação ao atendimento, a volta às aulas? Você que sempre levantou essa pauta, tenho certeza que recebe muita demanda da população em relação a isso. Está conseguindo acompanhar também? Então, nós estamos acompanhando e é claro que, como eu disse, você tem um governo com pessoas novas, pessoas diferentes, mas a política é a mesma. A política de uma cidade, uma política de uma cidade que ainda não incluiu, né, a maioria da população no orçamento, que não ainda teve uma descentralização de todos os serviços públicos nos bairros. Então, a gente está acompanhando esse olhar. Então, e quando a gente diz acompanhamento, não é que a gente não está vendo falha, não está vendo isso, mas a gente quer dar o tempo, o espaço necessário para que isso seja organizado da melhor forma possível. Então, o que a gente viu de diferença na educação da administração passada para essa? Bom, primeiro é o seguinte, em termos de atendimento, houve algumas mudanças que deixaram as mães descontentes, que era aquela questão das escolas de tempo integral, ela não ter tempo regular, então teve umas mudanças nesse sentido. Eu sempre defendi a escola de tempo integral, porque a criança precisa estar todo o tempo na escola. Mas é preciso ter uma programação de que essa escola de tempo integral ela tem que ter uma continuidade. Então, fazer que nem tem sempre do exemplo da escola pública, que era aquela escola padrão, que eu me lembro do Fleury, no começo vão ser 300, depois vão ser 1.000, depois vão ser todas. Nem 300, nem 1.000, aquele retrocesso. Então, a escola de tempo integral, que foi uma iniciativa do governo Bertaioli, que hoje, né, a gente vê que a mesma política colocada aí nessa administração, elas foram colocadas, as escolas de tempo integral foram colocadas e não foram dadas uma continuidade, que tinha as famosas tendas. E as tendas, elas foram só denunciadas, vindo a público na gestão do governo Caio Cunha, porque até então aquelas tendas eram insalubres, mas permaneceram, o governo Bertaioli e depois o governo do Marcos Melo. Então, acho que essa programação de construir escola de tempo integral, a gente quer ver como é que vai aparecer agora, né, no PPA, que é um planejamento para 4 anos, como foi dito, como uma reivindicação que eu fiz desde o tempo do Jundiabe, mas muito mais presente no Caio Cunha, e a secretária nos informou, que eu acho importante, que é de você colocar coordenadores pedagógicos em todas as escolas, porque a pedagogia ela é para os alunos. Então, você tendo uma escola pequena, uma escola média, uma escola grande, escola de ensino regular ou escola de tempo integral, você tem que ter a pedagogia, porque a pedagogia é para o aluno. Então, eu acho que o coordenador pedagógico é uma fundamental para ter todas as escolas. Então, eles já fui informado, que já divulguei isso, que uma reivindicação que a gente vinha batalhando, que foi atendida, que terá em todas as escolas ao longo dos 4 anos. Eu acho que essa programação, ninguém quer nada, tem que ser de imediato, mas você tem que estar colocado. Se você coloca na programação, aí você tem como cobrar. Você vai cobrando, você vai pensando na questão orçamentária. Então, o que a gente viu é que a questão da educação especial ainda precisa ter um avanço muito grande, porque não se teve esse avanço, porque a gente vê que as crianças
que não tem laudo por causa da dificuldade do atendimento público. Demora, né, para ter um laudo da Inês. Demora. Elas não têm dinheiro para pagar, porque as mães que conseguem pagar, o público não atende, então essa criança está laudada, já está sendo, pelo menos, tendo um atendimento da educação especial. Eu acho que a educação especial precisa ter um avanço muito grande nesse sentido. A fila das creches, em termos de metas do Plano Nacional de Educação, de você atingir 50% da população, mas eu acho que ainda tem uma população que ainda precisa da creche, porque é bom sempre dizer, a creche é para as crianças. Então, a gente sabe que acaba tendo um critério. Mãe que trabalha, as mães que não trabalham. Então, acho que critério precisa ter. Mas acho que o que não dá é para você não ter um atendimento de qualidade. Uma questão que eu venho colocando, também sei que não é assim numa canetada só, que é o serviço da administração direta. Porque eu não estou aqui questionando serviço nenhum da subvencionada. Eu acho que a subvencionada, as trabalhadoras, a equipe escolar, fazem um trabalho digno, tá? Só que elas não têm a infraestrutura, as condições de infraestrutura de dar o mesmo salário que uma professora ganha numa administração direta, né? As próprias ADIs. Então, você acha que tinha que unificar, tinha que ter um padrão para todo mundo? Eu acho que tinha que ter um padrão para todo mundo. Então, acho que é lógico, você quer acabar com a subvencionada? Eu não quero acabar com a subvencionada, mas eu acho que precisaria não dá para ter o mesmo serviço com salário diferenciado. Agora, como é a administração direta, não tem isso. É o mesmo serviço, todo mundo recebe igual. Uhum. Mas na subvencionada, porque não tem. Então, essa transição. Aí existe aquela disputa de, você está naquela unidade, pagar melhor lá do que na outra, né? Isso acaba atrapalhando a mão de obra, né? Então, eu não tenho críticas nenhuma. Às vezes, alguma gestão da subvencionada, quando eu tenho crítica, eu sou muito transparente, eu vou lá e falo. Agora, com as trabalhadoras, elas estão lá cumprindo um papel fundamental. Mas eu acho que esse trabalho de unificação, para a educação, eu avalio que a gente precisava avançar muito mais nisso. Eu espero que a administração faça isso. No sentido da educação, que até agora eu não senti. No questão dos coordenadores, ele já foi informado, vai estar colocado no PPA ao longo dos 4 anos. Mas tem aí muitas funções que não tiveram nenhum enquadramento, que começou no processo da gestão passada, né? Os agentes escolares não tiveram enquadramento, as ADIs, que têm uma luta antiga, que não que elas querem ser professoras, mas elas querem estar no estatuto do magistério como ADI, que isso é importante, eu acho que precisaria avançar nesse sentido. Então, acho que tem algumas questões na lacuna que ainda precisa avançar ainda nessa administração. E tem fiscalização. Você está conseguindo fiscalizar a atual gestão? Está tendo suporte, abertura com as secretarias? Mudou muita coisa da gestão Caio Cunha? Permanece igual? Conta pra gente como que está esse relacionamento, porque as pessoas precisam entender justamente isso. Tem que ter um elo de harmonia, obviamente isso não significa você concordar com tudo, mas abertura, está tendo com a atual gestão? Está tendo, e não posso negar que está tendo realmente. Mas o que eu estou sentindo é o seguinte, então, as secretarias marcam, a gente tem agenda, isso tudo bem, isso é possível. Agora, o que eu não estou sentindo é que está tendo resolutividade nos encaminhamentos que eu estou apresentando, entendeu? Então, eu até não fiz ainda um balanço das nossas indicações, né? Das nossas reivindicações, dos nossos ofícios, das nossas indicações. O que foi cumprido, entendeu? Isso eu não estou vendo. Então, eu não fiz esse balanço ainda, mas as secretarias, elas não recebem, algumas agendas são canceladas, mas eu acho que isso faz parte de um processo, né, normal, mas eu vou fazer esse levantamento dos nossos pedidos, o que foram atendidos, tal, até para fazer esse balanço correto. E agora, a pergunta que não quer calar. Mogi das Cruzes, governada pelo Partido Liberal, você, na questão nacional, faz parte de um partido inimigo, né? Vamos falar em questão política, vou usar inimigo aqui, adversário, para ficar mais bonito, né? Então, PL e PSOL, na questão de ideias, não estão ali alinhados, né?
Você acha que as eleições do ano que vem vão impactar no relacionamento na Câmara Municipal? Isso a gente engloba aqui que a Câmara Municipal tem 3 representantes de esquerda, né? Tem o Iduígues, tem você e tem o Romão, né? Ainda são minoria, a PL que está crescendo cada vez mais na questão da bancada e com eleições, obviamente, uma eleição que vai ser muito difícil, muito problemática pelo cenário que a gente está enxergando em âmbito nacional. Como que você acha que isso vai impactar aqui em Mogi das Cruzes? Olha, eu espero, né, aqui na Câmara Municipal, que a gente, não só Mogi das Cruzes, mas praticamente várias cidades, né, do Alto Tietê, está sendo governada pelo PL, Partido Liberal, e aqui na nossa Câmara há uma maioria de representantes, não só do PL, mas de partidos que somam, que fazem, que é da base aí da administração, né, da prefeitura, né? Eu, como disse, eu não sou da base, não, né, faço uma oposição programática, então tudo aquilo que for de bem para a cidade, que vai incluir o povo pobre, preto da periferia, eu vou estar junto. Aquilo que venha de exclusão ou de uma política mais elitista, eu vou votar contrário e vou mostrar por que eu estou votando contrário. Então, as eleições, o debate das ideias, das ideologias, eles têm que continuar existindo. O que a gente tem que fazer é um debate de alto nível, de você demonstrar que realmente, em termos de uma política nacional para o nosso país, não dá para a gente aceitar o que o governo Trump está fazendo a pedido de um ex-presidente do nosso país, deputados nossos daqui, fazendo articulações lá nos Estados Unidos para ir contra o nosso país. Isso não dá para aceitar. Então isso, nós temos argumentos para demonstrar que não é dessa forma que você constrói, que você administra, que você governa. Não é dessa forma. Então eu espero que cada um, claro que a gente vai estar aqui na Câmara Municipal, a gente vai estar em candidaturas nacionais diferenciados, né? Nós vamos estar defendendo que, como eu coloquei para você, a gente está no governo Lula e a gente apoia, nós não estamos no governo, mas a gente apoia o governo Lula. Vamos construir junto um representante, um presidente, uma candidatura unificada, e que eu espero que seja aí o presidente Lula. Então eu espero que os debates ele ocorra, porque isso é muito importante. O parlamento é o lugar de parlamentar, de falar, de debater, mas tem que ser debate de alto nível, debate com qualidade. Então isso nós sabemos fazer. Eu acho que o campo democrático que está aqui na Câmara Municipal sabe fazer perfeitamente. Quem às vezes não sabe fazer não é por parte do campo democrático, que vai para um debate de baixo nível, que vai com coisas que não tem a ver com o debate colocado. Nós vamos procurar sempre trabalhar dessa forma, como sempre trabalhamos, procurando fazer o debate no momento certo, na hora certa, e cada um fazer as suas campanhas. O que nós não podemos permitir, e aí eu acho que essa é a grande, como diz assim, que vai para o ataque, né, os bolsonaristas, a extrema-direita vão para o ataque, é que aqui no nosso país a questão das redes sociais tem uma regulação. Porque não dá para a gente trabalhar com fake news e eles querem fazer tudo aquilo que eles sempre fizeram no governo anterior. Então você é a favor da regulação das redes sociais? Eu sou a favor da regulação das redes sociais. Por quê? Porque você tem que trabalhar com a verdade. A imprensa tem que informar tudo. Isso eu sou favorável, que informar tudo. Tiver que cortar na própria carne, nós sempre, o campo democrático, nós sempre cortamos na própria carne. Agora, o que você não pode fazer é você divulgar uma mentira. Se divulgar uma mentira, você usar todos os canais, você usar formas ilícitas para você divulgar uma mentira. Então, nós somos favoráveis à liberdade de imprensa, mas não pode ser trabalhado as redes sociais como se não tivessem regras. Então você trabalhar uma mentira, e isso não condiz com a liberdade de imprensa. Então nós somos favoráveis à regulação, sim. E é isso que alguns setores que sempre tiveram abertura para isso, para deitar e rolar, para falar as mentiras mais grotescas, e não ter contestação, e não ter
punição, não ter a devida punição, que não estão satisfeitos com isso, né? E para a gente terminar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem exclusivamente para as pessoas de esquerda aqui de Mogi das Cruzes. Você que no âmbito da cidade, né, a única mulher eleita no eixo da esquerda, e também a gente fala em uma questão de uma guerra política que está por vir e que cada lado tem a sua visão, então a gente dá liberdade para você transmitir isso para o teu público. Então, o que eu quero dizer aqui para você, Jaqueline, e para todas e todos que estão nos ouvindo? Então, primeiro, dizer o seguinte: é muito importante as pessoas conhecerem da onde que vem alguma informação. E o recado que eu quero dar não é só para o campo de esquerda, eu acho que é para o campo democrático, para o campo progressista, para o campo republicano, porque nós estamos, né, como a própria Jaqueline disse, numa guerra de destruição da nossa democracia. E essa democracia, ela não pode ser destruída do jeito que querem ver. Nós não podemos ter retrocessos como nós vivenciamos momentos difíceis, né, na época da ditadura, onde tiraram vidas foram mortas. Hoje a gente tem uma democracia que eu digo que é limitada, é uma democracia que é limitada, que às vezes não chega em todos os pontos aqui da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Mas nesse momento, o que a gente precisa prevalecer é o campo democrático, progressista, republicano. E para isso a gente precisa ver quais são as pessoas que vão nos representar, porque uma candidatura à presidência é fácil de você ir para o debate. Agora, nós não podemos nos esquecer desse centrão que está instalado lá dentro do nosso Congresso, que também acaba contribuindo para a destruição dessa nossa democracia. Então, é fundamental que vocês conheçam os candidatos, que vocês participem, que vocês vão para as ruas, que vocês venham participar nas audiências, nos conselhos, porque é isso que fortalece a democracia, é isso que dá musculatura para a gente combater qualquer proposta da extrema-direita, porque o que nós estamos vivenciando não é a direita que quer organizar, nós estamos vivenciando aí a extrema-direita que quer retomar aqui o nosso país. Então isso nós não podemos permitir. Então, nesse aspecto, eu quero fortalecer o campo democrático, progressista, republicano aqui do Alto Tietê. Pessoal, isso foi um balanço das percepções da Inês desses primeiros 6 meses. A gente tem um compromisso enorme de mostrar os dois lados, porque quem tem que tirar a conclusão não somos nós que estamos apresentando, porque às vezes as pessoas falam assim: vocês estão postando isso, vocês estão postando aquilo. Não, a conclusão não é nossa, a conclusão é de quem está escutando, e isso é fazer as pessoas pensarem, refletirem, se posicionarem. Isso é muito importante, e a gente respeitar muito todo mundo, porque cada um sabe o poder que tem diante daquilo que conhece. Então é isso que a gente precisa mostrar para vocês. Fico muito feliz de ser recebida aqui no seu gabinete, Inês, e de passar essa visão. Eu acho que o futuro de qualquer democracia, e quando a gente fala em democracia em risco, é esse, é de fazer com que pessoas diferentes possam falar livremente, e a conclusão que tira são os governados, são aqueles que querem buscar ali um representante. Então é isso, a gente segue acompanhando a política de Mogi das Cruzes e também do Alto Tietê e do Brasil, porque tem muita coisa para acontecer. Obrigada, Inês. Obrigada, eu que agradeço, e nosso gabinete aí sempre estará aberto para vocês.